Isso. Então, o que eu quero contar para vocês é que esse conteúdo dos 7 processos que o Conrad von Houten desenvolveu, ele veio na minha vida quando eu já trabalhava com 7 processos, mas eu não sabia que tinha esse nome. Eu já trabalhava com isso num programa para jovens, onde ficava bem claro para mim o 5º até o 6º passo. E por isso eu acrescento ao que ele trouxe, que eu nunca li, né? Não sei se ele chegou a ler essa relação entre cada um dos passos com os nossos 4 corpos que a antroposofia concebe. Eu não li, eu não leio em inglês, eu só conheço a publicação dele, essa apostila que a gente tem em português. Então eu vou acrescentar esse conteúdo que tem a ver com a corporalidade, tá? Então aqui a gente tem, tô vendo que ficou um pouquinho fraquinho, né? Mas agora eu vou escrever com o canetão, vai ficar mais forte. O que eu consegui representar de um ser humano para nós, né? E a ideia de que o ser humano é um ser entre o céu e a terra, digamos assim. Então com essa vida que está composta, a vida terrestre e a vida espiritual. Então para fazer essa referência, eu vou colocar aqui a terra. E aqui o céu, falando de uma maneira genérica, ou a vida espiritual. Se alguma coisa não ficar... Dá pra ver, gente, o que eu escrevi? Tá. Se alguma coisa não ficar clara, vocês podem me perguntar, tá bom? E esse caminho de aprender, como vocês viram, a gente parte de um fato concreto da vida. A gente traz uma pergunta que está relacionada com a vida, ou a gente faz uma visita, ou a gente investiga algo que aconteceu na nossa própria biografia. Então uma visita a um parque, ou a gente faz uma experiência de ciências, qualquer coisa. Então esse primeiro momento da aprendizagem, ele está relacionado com o corpo físico, né? Que é a parte mais terrestre, digamos assim, do ser humano. Esse corpo de músculo, de osso, de sangue e tudo isso. E esse primeiro passo, que a gente viu também, ele, assim, no processo de aprendizagem, né, não no processo vital, no processo de aprendizagem a gente está dando o nome de percepção. Depois, o segundo processo, que vocês já experimentaram também, ele, então, depois do corpo físico, o segundo corpo, né, sutilizando, indo do terrestre para o espiritual, digamos assim, e sutilizando o corpo etérico. O corpo vital, da força vital. E, então, o corpo físico está assim, relacionado mais com o elemento terra, e o corpo etérico mais com o elemento água, né, os fluxos. E esse segundo processo, que também a gente já fez, no processo de aprender, nós estamos chamando, vou escolher para colocar aqui, conexão. Conexão, aquecimento, ligar-se, né, são nomes que se pode dar. Eu gosto de usar vários nomes para a gente não se apegar à palavra, mas conforme cada pessoa, talvez tenha uma palavra que ela se relaciona mais, que tem mais significado para ela. Por isso que cada vez eu uso um nome diferente. Não é maluquice e nem negligência. Eu faço isso propositalmente, tá? Então esse é o processo 1 e esse é o processo 2. Sutilizando mais, né? A gente tem o corpo das emoções, o corpo astral. Então, terra, água, ar, né? Esse terceiro processo, que eu escolhi para colocar aqui, nutrição.
Então, aqui a gente observa algo do mundo, inspira o mundo e isso promove algo dentro de nós. E quando a gente fala sobre isso, quando a gente pinta ou expressa aquilo que causou dentro de nós, nós estamos expirando o mundo. Esses dois processos, inspirar e expirar, que tem a ver com o contato do ser humano com algo que está fora dele, né? E como ele reage, então esse é o processo da percepção. O processo segundo, que a gente pode chamar de aquecimento, ligar-se, conexão, ele é esse caminho de tudo que eu estou vendo, tudo que eu observei, tem algo que vai mais fundo dentro de mim, que me mantém ligado, que mantém a minha atenção àquilo que eu estou observando, daquilo que eu quero aprender ou me transformar. Então esse ponto, né, localizar esse ponto onde que eu me ligo, ele é bem individual. Então às vezes você tem uma classe, um professor dando aula para as crianças, e é interessante que, por exemplo, um trabalho de arte, de, sei lá, trabalhos manuais, pode ser que tenha uma criança que está mais ligada com as cores dos fios, a outra está mais ligada com o desenho daquilo que vai ser construído, a outra está mais ligada com o nó em si, né, o ponto que vai acontecer e etc. Cada pessoa, às vezes num coletivo, fazendo a mesma coisa, cada pessoa está ligada com aquilo num ponto diferente. E a outra questão é o como eu vivo aquela experiência, que também nós vimos na nossa aula, a relação de simpatia e antipatia. É um jeito simples assim de entender o que a experiência causa, promove, né? Onde que ela bate dentro de mim. Então, se eu tenho mais simpatia por alguns aspectos e antipatia por outros. Outra vez, se eu pegar o exemplo da aula de trabalhos manuais, de tecelagem, pode ser que eu tenha muita simpatia por um tear, por exemplo, e me instiga, só de olhar o tear eu tenho vontade de fazer aquilo. E pode ser que eu tenha muita antipatia com relação aos prazos, os tempos e algo assim. Então eu lido na experiência com coisas que são para as quais eu tenho muita abertura e com outras que eu tenho que lutar, porque realmente aquilo me incomoda, né, essa antipatia. E essa ativação, ela é natural, e se eu estou falando do adulto que atua na sua própria aprendizagem a partir do eu, ele mesmo pode reconhecer esse sim, esse não, e se comandar a partir de dentro, de tolerar aquilo que ele tem antipatia, né? E achar um jeito de superar e de também perceber onde ele vai bem, onde ele flui e talvez se diferenciar das outras pessoas a partir disso também, com tolerância. Então esse é o segundo. A nutrição é esse processo que seria comparado no processo vital da digestão, onde que a gente desconstrói tudo que a gente concebeu até agora. Quer dizer, o convite é esse, né? É exigente esse processo, porque a gente tem que se despedir, tem que abrir para o novo, e abrir para o novo é largar o velho. Mas quem é esse velho? Então, reconhecer na minha vida o que isso tem a ver comigo, o que eu já experimentei antes, né? Talvez eu tenha muita simpatia pelo teatro, porque, eu vi a minha mãe ao longo da vida fazendo coisas lindas. Tá aí, eu tenho uma simpatia, né? E, enfim, reconhecer, assim, tudo que eu sou até hoje, e como eu compus até hoje as imagens daquilo que essa experiência está me convidando. Então, aonde eu chego nesse terceiro passo é infinito. Eu posso ficar digerindo uma experiência, sei lá, na próxima semana tem aula de novo, só que eu posso ficar digerindo essa experiência por muito tempo, por um ano. Então, quando a gente, no processo de aprender, a gente vai avançando, não significa que os anteriores já terminaram. Isso é interessante de perceber. Eles vão seguir acontecendo simultaneamente pela natureza. É curioso. Mas a gente precisa de cada um
que ele realmente aconteça numa certa medida para dar o passo seguinte com todo o seu potencial. Tá? Então isso tudo tem a ver com o passado, né? A gente veio da Terra, se utilizou até o ar, e quando a gente chega aqui nesse próximo passo, então, que é o número 4, quarto processo, e agora nós estamos nessa corporalidade que a gente chama de eu, ou corpo espiritual, né? Corpo físico, corpo vital, corpo astral, corpo espiritual. Esse eu, ele está ligado com o elemento fogo, o fogo divino, o entusiasmo, né? A centelha. E quando a gente chega aqui, é o momento do presente, tá? Para que isso aconteça da melhor forma, nós temos esse recurso do mundo espiritual que nos acompanha todas as noites, todo o tempo, na verdade, mas à noite, quando a gente descansa, a gente faz contato com as hierarquias e elas sempre promovem a recordação do que eu vim fazer aqui nessa vida. Então esse contato de o que tem a ver com aquilo que eu vim fazer nessa vida, essa experiência que eu estou aqui aprendendo dela, né? Isso acontece durante a noite. Por isso, se a gente consegue inserir uma noite aqui, bem nesse ponto, é melhor. Em todos é bom, mas aqui especificamente tem um efeito muito de alavanca, assim, ele potencializa o quarto passo. Então aqui à noite. Esse quarto passo, também para ele ocorrer bem, né, que é esse passo de trazer para o pensar, ele solicita uma revisão dos anteriores. Então por isso que eu fiz esse lacinho aqui, né, porque aqui dentro a gente vai fazer uma revisão do 1, do 2 e do 3, para poder dar o quarto, realmente ele se efetivar. Eu gosto de chamar esse processo de aprendizagem. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta melhor aqui. Mas ele também pode ser chamado de individualização, tá? Então é quando, por que individualização? Todo mundo, a classe inteira viveu isso aqui concomitantemente. Aqui é o que eu vou levar para a minha vida, fica disponível para outras experiências, quando eu digo, agora eu sei fazer isso. Isso vai ser totalmente individual. Porque, como cada um se ligou de uma maneira diferente e digeriu em relação a tudo que já viveu antes, quando chega aqui é bastante singular. E aqui é um aspecto bem, como que eu digo, conflitante com o sistema convencional de ensino, onde a gente tem sido convencido ou solicitado a compreender a aprendizagem como repetição do conhecimento que alguém gerou antes de nós. No convite aqui dos 7 processos, cada um vai aprender algo distinto, que pode ou não ser coincidente com os pesquisadores anteriores, com os autores anteriores. Ou é coincidente numa parte, mas tem algo novo, para que eu possa sentir, eu sei isso, eu preciso fazer um caminho de descoberta de algo a partir de dentro de mim. Então, aqui eu dependo realmente do novo. Só quando tem algo novo que eu descobri, mesmo que eu já fiz isso várias vezes, quando eu descubro algo novo, então eu realmente estou individualizando, fazendo uma aprendizagem. Porque se não tem o novo, não transforma. Por isso, para mim, conexão, aprendizagem é transformação, é renovação do próprio ser humano. Por isso eu gosto de chamar de aprendizagem. Bom, no nosso curso aqui, né, a gente já andou até esse lugar e a gente já deu um passo
em relação ao futuro. Esse aprendizagem, ele inaugura a porta para o futuro. Então, o quinto passo que nós já fizemos. Então, eu vou chamar de exercitar, ou exercício, melhor. Ai, gente, escrevi com a cor errada. Exerci e escrevi errado também. Desculpa. Peraí, vou arrumar isso. Melhorou? Exercício, tá? Então, gente, olha que interessante. A gente tem aqui um espelhamento. Esse exercício, ele está espelhando a nutrição, a digestão. Se aqui é corpo astral, aqui também é corpo astral. O que o astral tem a ver com o exercício, né? Ele tem a ver de ser uma mobilização. Eu decido e eu reúno a minha intenção, né? No corpo astral a gente tem as intenções. Eu decido algo e quando eu penso no corredor, assim, ele está pronto para a prova, então ele está na posição ou lá no chão, pronto para a prova. Esse momento eu vislumbro o que eu vou fazer, reúno toda a minha energia numa intenção, numa meta. Esse é o gesto do corpo astral. Eu me decido e eu vou. Quer dizer, não basta eu ter realizado uma ideia, isso não muda. O que muda é quando eu falo, agora eu vou ser diferente. Eu me reúno, precisa coragem. Porque eu nunca fiz, é novo, né? E eu não me reconheço aí, e tampouco o mundo me reconhece. E aí realmente você começa a voltar para o mundo. Então a gente tem esse confronto. Ah, você está diferente mesmo? Quero ver agora. E aqui o nosso começo. Bem, tem mais os outros 2 passos que eu vou citar e no nosso curso a gente vai percorrer. O próximo passo, então por lógica, né? Isso aqui é o astral, aqui vai ser o etérico. E esse é o 6º passo. E eu vou chamar esse 6º passo de crescimento. Crescimento, tá? Então a ideia é mais ou menos assim. Você começa a exercitar, você precisa ter bastante determinação. Esse é o corpo astral, eu vou fazer isso. E você vai repetindo e vai se fortalecendo. O que significa se fortalecer? Significa que o etérico vai se acostumando. Tem ritmo, tem repetição. E ele vai se acostumando a tal ponto que chega uma hora que você não precisa mais agir pela intenção. Ah, eu me comprometi, eu vou fazer isso, mas agora isso passa a fazer parte de você e você age naturalmente. Aqui é que realmente se dá a transformação. Ficou livre, ficou espontâneo em você, né? Um dia uma pessoa que me conheceu bastante, ela me viu depois de 5 ou 6 anos. E ela falou pra mim assim, nossa, como o seu andar tá diferente. Você andava naquele palco, uma circunstância da vida da gente, batendo o calcanhar, todo mundo ouvia você chegar. E agora você tem uma delicadeza. Ela me deu esse feedback. Então isso é chegar nesse lugar. E claro, se chega no etérico, daqui a pouco está no físico, né? Isso é o caminho mesmo. Que foi o feedback que ela me deu. Então o próximo, chega outra vez no corpo físico, ar, água, terra. E quando chega aqui, eu já adquiri uma nova capacidade. Esse crescimento, ele faz com que o exercício se amplie a tal ponto
que eu tenho disponível não só uma ideia, como estava aqui no conceito, mas de fato uma capacidade para fazer algo. E como essa capacidade nasceu daquilo que está ligado com as metas da minha biografia, a minha capacidade, pode ser que outras pessoas também tenham, mas a minha é minha. Ela tem algo particular. Por isso eu posso criar algo novo no mundo. Dessa maneira, os 7 processos nos levam a transformar não só a mim, mas ao mundo. Porque aquilo que eu trouxe até aqui é individual, é singular. Nenhum outro pode fazer aquilo que eu posso. Então, acho que é essa ideia que eu quero trazer. Falar que eu também posso representar a mesma imagem de cabeça para baixo, pensando que aqui é uma profundeza, depende como a gente concebe, né? A gente pode trazer o céu aqui para baixo e colocar o ser humano com as perninhas para cima, eu já fiz isso várias vezes, pensando dessa profundidade de ir para dentro do ser humano. São maneiras de olhar somente, né? E por isso, quando a gente vira, fica mais parecido com a curva encarnatória que se vê nos biográficos, por exemplo, ou mesmo na teoria U, que para mim eu vejo toda essa conexão entre essas diversas teorias. Bom, então eu vou encerrar aqui essa exposição e o grupo do curso, se quiser, pode fazer perguntas.